Diagnosticado em 2007 pelo médico do seu trabalho, Ronaldo descobriu que sofria de depressão e síndrome do pânico após passar mal em seu antigo emprego. Eu passei mal por 2 anos sem saber o que era. A identificação dos distúrbios não foi rápida. Ronaldo passou por diversos médicos até descobrir a raiz de seus problemas. Eu tive alguns ataques de pânico, só que eu não sabia que era ataque de pânico. Eu sentia tontura, vomitava, em algumas circunstâncias eu passava mal mesmo, fisicamente, não era simplesmente um medo. Hoje jornalista, ele descobriu que seu diagnóstico estava relacionado à função que exercia. Durante o tratamento, chegou a tomar 18 comprimidos por dia. Tanto que eu tive que mudar de área. Eu mudei de vida, passei a ter uma nova rotina, mudei de profissão, inclusive, para poder sair desse quadro. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 322 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. No Brasil, o país com mais casos na América Latina, são cerca de 12 milhões. A Associação Brasileira de Psiquiatria lançou em 2011 a campanha Sociedade contra o Preconceito. Quando diagnosticado, Ronaldo sentiu na pele como as doenças psicológicas são vistas com desconfiança. Quando você começa a faltar, as pessoas começam a te enxergar como aquele nó cego que não quer fazer as coisas. Não é um braço quebrado que você está vendo um gesso, não é uma gripe que você está vendo a pessoa tossindo. A doença psicológica, ela não mostra para as pessoas o que você está sentindo. Segundo a psicóloga Maria Luísa Mota e o psiquiatra André Salles, ainda há muita resistência em falar sobre o assunto. Não deve ser tratado como tabu e, no geral, as doenças emocionais são tratadas muito como tabu. E precisa ser dito, falado, conversado, entender o que o outro está sentindo, perguntar o que o outro está sentindo, tentar entender o outro, né? Porque às vezes a pessoa não sabe nem nomear muito o que ela está sentindo, mas o fato dela conversar, ela está esvaziando. Eu acho que a sociedade ainda tem um pouco de resistência, né, de assumir determinadas dificuldades e buscar ajuda especializada para isso. Existe todo um histórico, né, da psiquiatria, o medo, e isso tem sido quebrado ao longo do tempo. Se você for ver, hoje é muito comum, muito corriqueiro, programas, né, de televisão estarem com psiquiatras, né, sempre um debate apresenta um psiquiatra. Então, a psiquiatria está cada vez mais presente na sociedade, mais presente no dia a dia. Recentemente, o padre Fábio de Mello contou que ficou uma semana trancado em casa, com sensação de morte e tristeza profunda. Ele foi diagnosticado com síndrome do pânico. Sua declaração, como figura pública, abriu espaço para maiores discussões sobre o assunto. Importante, primeiro, que desmistifica, né, essa ideia de que se a pessoa tiver uma vida regrada, se a pessoa tiver uma vida tranquila, voltada para o bem, ela não vai ter problema psiquiátrico. Isso não é verdade. Né? Então, uma pessoa pública, uma pessoa, né, que as pessoas gostam, uma pessoa que está sempre, né, praticando o bem, apresentar esse tipo de transtorno e vir a público falar sobre isso é fundamental para as pessoas perceberem que as doenças mentais, que as patologias mentais estão acima, né, das práticas diárias. Porque, no geral, as pessoas acham que ele, no caso, né, que ele não é frágil, que ele não sofre. Ele é ser humano, como qualquer um outro, que ele também sente, que ele também é sujeito a qualquer tipo de doença, né? E ele pode mostrar a sua fragilidade. E o grande problema está aí. Às vezes as pessoas não mostram a fragilidade delas. Os sintomas mais comuns da síndrome do pânico são medo de forma geral, palpitação, excesso de suor e calafrios. Já as pessoas que sofrem com depressão apresentam ansiedade, desânimo, insônia, perda ou ganho de peso, irritabilidade, pensamentos suicidas, alteração do apetite, desinteresse geral e alteração do sono. Para os especialistas, a doença é um problema de saúde pública. Eu acho que a campanha Setembro Amarelo traz isso de uma maneira muito clara. Eu acho que as pessoas falarem sobre isso, muitas vezes o debate que alguns temas que aparecem na mídia, né, acabam promovendo, facilitam muito. Claro que a gente tem que ter formas corretas de abordar a situação. Os quadros principais de suicídio, né, eles 95%, 99% tem um transtorno psiquiátrico envolvido. Né? Então, se a gente abordar os transtornos psiquiátricos, né, e ter consciência de que eles podem ser tratados, o suicídio pode ser evitado. Ao contrário do que muitos pensam, falar sobre suicídio é fundamental para a prevenção, mas com certos cuidados. Tem que falar sobre o assunto. Você não pode esconder isso.
Você tem que estar atento aos sinais, você tem que falar com seu familiar, com seu amigo, por quem está passando por algum problema, e prestar atenção no que ele te responde, porque realmente dá sinais. Mas a gente tem que ser muito esperto para perceber esses sinais, porque às vezes a própria pessoa não percebe que está passando por aquilo, não percebe o risco que ela própria está correndo. A série, né, Os 13 Porquês, aborda o tema de uma maneira muito romanceada, aborda o tema de uma maneira muito parcial, né, e alguns pontos que são fundamentais de serem abordados não são abordados na série. Né, como prevenção, como tratamento, sobre transtorno mental, essas coisas. E a pessoa que tem depressão, síndrome do pânico, se fala em morte, se fala em suicídio, não é porque ela quer morrer, é porque ela quer acabar com aquilo de ruim que ela está sentindo. Então, eu tinha medo de morrer, eu não pensava em me matar, mas eu queria muito que aquilo que eu estava sentindo acabasse. O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo de forma sigilosa, voluntária e gratuita todos que querem e precisam conversar. O serviço acontece presencialmente aqui no edifício Brasília Rádio Center, na 702 Norte, e também pelo telefone 141, por 24 horas todos os dias. A gente precisa considerar a nossa doença, a nossa saúde mental tão importante quanto a saúde física, né? E às vezes a sua vida não está complicada, não está difícil. Às vezes não é falta de uma religião, às vezes não é falta de amigo. Precisei mudar de vida. Eu precisei mudar a minha rotina com o apoio da minha família para poder voltar ao normal.